Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos mais uma vez aqui no Instituto Teológico Missionário Ômega, agora com aulas online, que é um novo projeto e um projeto que com toda certeza tem tudo para dar certo. Você já está se inteirando também com esse projeto e eu tenho certeza que Deus vai promover grandes coisas na nossa vida. Na aula de hoje, nós vamos estudar a disciplina de Cristologia. Nós teremos duas videoaulas de aproximados 40 minutos, entre 30 e 40 minutos, e esta é a nossa primeira aula. Então, a você que é nosso aluno, seja muito bem-vindo ao Instituto Teológico Missionário Ômega, na nossa aula de Cristologia. A disciplina de Cristologia está dentro de um escopo teológico que nós chamamos de teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? A teologia está dividida em diversos ramos: teologia pastoral, teologia prática, e dentre esses diversos ramos nós temos a teologia sistemática. Como o próprio nome diz, a teologia sistemática está dividida em sistemas. O objetivo de dividir a teologia sistemática é organizar de forma lógica para que nós possamos compreender bem cada uma das disciplinas. Mas uma coisa que é importante nós frisarmos aqui neste início da nossa aula é que é impossível, ao estudar a teologia sistemática, estudar uma disciplina sem trabalhar a outra disciplina. É o que nós chamamos na teologia, e isto ocorre principalmente na teologia sistemática, de interdisciplinariedade. O que é esta interdisciplinariedade? Eu vou te dar um exemplo a partir da Cristologia, que é o que nós vamos estudar nessa nossa aula. Ao estudarmos Cristologia, é impossível estudarmos somente a Cristologia. Nós estudamos Cristologia, a Marciologia, que é a doutrina do pecado, né? Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, antropologia, que é a doutrina do homem, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então nós vamos perpassar por todas essas disciplinas. Sem dúvida, o nosso objetivo aqui é estudar a Cristologia, tá ok? Então fique atento e venha conosco na nossa disciplina de Cristologia. O que é, então, a doutrina de Cristo? O que é a Cristologia? É a disciplina teológica que estuda a pessoa de Cristo. Isso aqui é muito importante. Ó. É a disciplina teológica que estuda a pessoa de Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui nesta aula. Estudar a pessoa de Cristo em quais parâmetros? E o seu relacionamento com o Pai, consigo mesmo, com o Espírito Santo e com todo o universo. Então, nessa nossa disciplina, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós vamos estudar algumas coisas dentro dessa perspectiva da Cristologia. Vamos estudar, por exemplo, a pessoa de Cristo, a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Cristo enquanto Cristo estava encarnado. Enfim, nós vamos tratar desses diversos assuntos, é lógico que de forma sucinta, dentro do tempo que nos é oportunizado para a disciplina, mas eu tenho certeza que será um tempo de aprendizado e de crescimento. Algumas coisas são importantes nós nos perguntarmos diante da proposta de ensino da Cristologia, né? Então nós vamos pensar aqui em 4 perguntas para nós entendermos a importância de conhecer a doutrina de Cristo. Então essas 4 perguntas estão dentro dessa proposta, conhecendo a doutrina de Cristo. A primeira pergunta é: por que conhecer a doutrina de Cristo? Por que é importante conhecer esta doutrina? O que é, primeiro, para nós entendermos, doutrina, não é? Doutrina é ensino, ensino genuíno, ensino verdadeiro. Então, a primeira pergunta é por que é importante conhecer a doutrina de Cristo? A resposta é que
Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o nosso Salvador. Se nós somos cristãos, e nós somos cristãos, nós precisamos viver pelo exemplo de Cristo. E qual a melhor maneira de viver pelo exemplo de Cristo, se não conhecendo o Cristo que deixou-nos o exemplo a fim de que nós o sigamos? Então é importante conhecer a doutrina de Cristo, a fim de que nós conheçamos o Cristo que essa doutrina vai ensinar. A segunda pergunta: qual é a relevância da doutrina de Cristo? Qual é a relevância da cristologia? A cristologia é realmente importante? Sem dúvida nenhuma. Nós falamos aqui sobre a interdisciplinariedade e nós precisamos entender que sem a cristologia, que é o Cristo, o Deus que se encarnou para nos salvar, todas as demais doutrinas, principalmente da teologia sistemática, seriam fúteis, deixariam de existir. A cristologia é extremamente relevante porque foi Cristo quem veio para nos salvar. Cristo é a solução para os nossos pecados. E então, a partir disto, nós temos a relevância da cristologia. Terceira pergunta: qual a importância da doutrina de Cristo para a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Como que um corpo pode estar ligado à cabeça se este corpo não compreender as ordens emanadas desta cabeça? Outra coisa importante é nós entendermos que em eclesiologia, que estuda a doutrina da igreja, eclesiologia estuda a igreja como corpo místico de Cristo. É importante nós compreendermos em eclesiologia que a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Como agência do reino de Deus, a igreja tem que estar alinhada com o Deus deste reino. Como agência do reino de Deus, a igreja precisa estar preparada para agir neste reino. E quem é o rei que reina neste reino? O próprio Cristo. Por isso, a doutrina de Cristo é relevante para a igreja. A quarta pergunta: qual a importância da doutrina de Cristo para a vida cristã? Não obstante nós fazermos parte de uma igreja, de uma comunidade de fé como um todo, nós precisamos também compreender que cada um de nós somos igreja individualmente falando. Cada um de nós precisamos nos relacionar com Cristo, compreender Cristo, estar ao lado de Cristo e, como igreja individual, servos, membros do corpo de Cristo, servos do Senhor Jesus, a doutrina de Cristo é extremamente relevante para a nossa vida, a fim de que nós desenvolvamos o nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Então, a doutrina de Cristo deve ser conhecida para que a gente entenda quem Cristo é. A doutrina de Cristo tem uma relevância muito grande, porque Cristo é o tema central de toda a Bíblia, ele é o autor da nossa salvação, ele é o Cristo que veio para perdoar os nossos pecados, ele é a razão da existência da igreja. Qual a importância da doutrina de Cristo para a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, a agência do reino de Deus na terra, e ela trabalha para um reino que tem Cristo como o seu rei. E em quarto lugar, a importância da doutrina de Cristo para a nossa própria vida. E isso vai falar da nossa própria experiência, do nosso relacionamento com o Senhor Jesus, da oportunidade que nós temos de estar ao lado do Senhor e conhecê-lo verdadeiramente. Eu quero ler um texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao versículo 11, e dentro deste texto, que é uma doutrina do apóstolo Paulo, né? Aliás, um escrito do apóstolo Paulo dentro da doutrina de Cristo, principalmente dentro da questão da encarnação de Cristo. Quando nós estudamos a encarnação de Cristo, nós percebemos que Cristo se encarnou não só para nos salvar, mas Cristo se encarnou para ser o nosso exemplo, para ser o exemplo para cada um de nós. Dentro dessa perspectiva, então, eu quero fazer a leitura de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, mostrando
Qual é o exemplo que Cristo deixa para nós dentro desta fala do apóstolo Paulo, né, doutrinando sobre a encarnação de Cristo? Capítulo 2, do versículo 5 ao 11 da carta aos Filipenses, nos diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que o apóstolo Paulo está doutrinando sobre a encarnação de Cristo. E ele vai falar isso de forma maravilhosa neste texto de Filipenses capítulo 2. E o apóstolo Paulo, em cada um desses versículos que nós destacamos aqui, ele vai fazer a abordagem de Cristo de uma forma diferente, ou deixando um exemplo diferente para cada um de nós como igreja do Senhor. Quando Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento. Eu acho interessante esse texto, porque Paulo não fala qual foi o sentimento que Cristo teve, mas ele disse assim, tende em vós o mesmo sentimento. Ele está falando de empatia, de sentir o que Cristo sente, de se envolver com Cristo, de conhecer a Cristo a ponto de saber o que ele sente. Paulo compreendeu isto. Paulo disse assim, já estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é este mesmo sentimento que Cristo teve. É lógico que esse momento é um momento de ministração da aula, não de pregação da palavra de Deus, mas eu falo neste texto que Paulo não fala qual foi o sentimento que Cristo teve, mas ele nos mostra quais foram as atitudes que Cristo teve movidas por este sentimento. Então, se nós temos as mesmas atitudes que Cristo teve, isso quer dizer que nós estamos sendo movidos pelo mesmo sentimento que moveu também a Cristo. Em segundo lugar, no versículo 6, ele diz assim, ele está falando sobre ter a mesma atitude, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A mesma atitude. Que atitude foi esta que Cristo teve? Uma atitude de submissão. Ele era Deus, mas ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele se submeteu à vontade do Pai. O apóstolo Paulo continua no versículo 7 e ele diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sujeição. Ele se sujeitou à vontade de Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo está falando primeiro de empatia, depois de reconhecimento, e agora ele vai falar de sujeição. Ou seja, ele se submeteu à vontade do Pai, esvaziou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus. O texto diz, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de
cruz, ele está mostrando que Jesus teve um comportamento. Que comportamento foi esse que Cristo teve? Teve um comportamento de humilhação. E esse comportamento de humilhação foi gerado por causa da obediência ao Pai. O que nós vemos que Adão não fez no Éden, Cristo agora faz. Ele obedece e ele tem uma obediência irrestrita à vontade do Pai. E então no versículo 9, na parte A, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E aqui o apóstolo Paulo está falando da recompensa. O apóstolo Tiago nos disse assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Sempre que eu leio esse texto do versículo 9 a parte A, pelo que Deus o exaltou soberanamente, eu lembro da Torre de Babel. Por quê da Torre de Babel, professor? Porque na Torre de Babel, Deus havia mandado os homens se espalharem na terra. Deus deu para eles a mesma ordem que deu para Adão. E era a ordem que Deus tinha dado à geração de Noé. E eles se ajuntam e dizem assim: façamos o nosso nome célebre. Façamos com que nós tenhamos um nome forte. E nós vamos construir uma cidade forte, vamos construir uma torre que chegue até ao céu. E o homem está fazendo justamente aquilo que era contrário ao que Deus tinha mandado. Eles queriam ter o nome célebre, mas não entenderam que para ter o nome célebre, para ter o nome honrado, eles precisariam se submeter à vontade de Deus. E aqui, em Filipenses 2, nós temos Cristo agindo justamente de maneira oposta aos homens da Torre de Babel. Ele se humilha, ele se submete à vontade de Deus e Deus o exalta sobremaneira. Que este exemplo de Cristo seja o exemplo que permeia a nossa vida. Que nós apliquemos. Aqui está a importância de conhecer a vontade de Deus através de Cristo Jesus. E como nós conhecemos a vontade de Deus através de Cristo? Conhecendo Cristo que cumpriu a vontade do Pai. Quando nós pensamos em Cristo, eu disse aqui no início, bem no início da nossa aula, que nós vamos tratar sobre alguns aspectos de Cristo. E quando pensamos em Cristo, um dos aspectos grandiosos que nós tratamos na Cristologia é sobre a encarnação de Cristo. Mas nós tratamos também sobre a divindade de Cristo. Eu quero tratar em primeiro lugar sobre a divindade e depois tratar sobre a encarnação. Então, não obstante Jesus estar encarnado, ele nunca deixou de ser Deus. O próprio texto de Filipenses, que acabamos de ler, nos diz o seguinte: mesmo sendo Deus, o texto nos diz que Jesus era Deus. Ele diz, olha o seguinte: mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo. Então, Jesus é Deus. Outro texto que nos mostra essa divindade de Cristo de forma magnífica é João, o evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e depois o versículo 10 e o versículo 14. Olha o que João nos diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João faz questão de dizer, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Perceba que ele está falando que o Verbo era Deus. E ele está falando do Verbo como agente ativo na criação. Ele diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele diz assim, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Perceba que ele está falando de Cristo. Ele está falando de Cristo no princípio. Ele faz questão de dizer, no princípio era o Verbo. Nós sabemos que Cristo já estava no princípio, antes de todas as coisas. Ele estava lá. Ele não foi criado porque ele é Deus. Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz, inclusive, em Isaías capítulo 9, que ele é o Pai da eternidade. No versículo
10 deste mesmo capítulo 1 do evangelista João nos diz assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele está dizendo, ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo não o conheceu, mas o mundo foi feito por intermédio dele. E no versículo 14, ele fala da encarnação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Perceba que João fala o seguinte: o verbo se fez carne. João não fala o verbo deixou de ser Deus. Não, ele diz o verbo se fez carne. Como é possível Deus se fazer carne? Tudo é possível para o Senhor. Nós veremos isto agora há pouco. Então Cristo é Deus. Sempre foi, sempre será. Ele nunca deixou de ser. Embora enquanto estava encarnado agiu como ser humano, como homem. E nós vamos tratar disso também. Mas ele sempre foi Deus e sempre será. Paulo, já é o texto que nós citamos, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8, que vale a pena só relembrar novamente para nós. É o texto que nós já lemos, já explanamos aqui. E, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. O que é algo que subsiste? É aquilo que não deixa de ser aquilo que verdadeiramente é. E Paulo vai falar disso aqui. Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Porém, ele não deixou de ser Deus. Eu costumo falar que Filipenses capítulo 2, Cristo é o Deus, é o Rei, que tira sua roupa de rei, tira sua capa de rei, vai viver no meio da plebe, no meio da pobreza, mas ele não deixa de ser rei. Ele abre mão da sua realeza para viver entre os pobres, porém ele não deixa de ser rei. Ele continua sendo rei, ele só não utiliza, ele não lança mão desta realeza. Foi justamente o que aconteceu com Cristo. Dentro ainda da divindade de Cristo, é importante citar que nenhum texto bíblico que trata sobre a encarnação de Cristo sequer insinua que ele deixou de ser Deus para se encarnar. Nenhum texto. E é o que eu disse que falaríamos, agora há pouco eu disse que falaríamos disto aqui, olha. Como isto é possível? É possível Deus se encarnar e viver como homem? Mateus capítulo 19 e versículo 26 diz que para Deus não há impossíveis. Todas as coisas para Deus são possíveis. E nós precisamos realmente compreender que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quer. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque Deus, ele faz sem perguntar nada a ninguém, pela sua soberania. Nós aprendemos isso, inclusive, com o livro de Gênesis. Em Gênesis, Deus é soberano. Se em Êxodo Deus é poderoso, em Gênesis Deus é soberano. Porque em Gênesis Deus está dizendo, haja, faça, exista, e as coisas começam a existir pela sua palavra, sem pedir opinião a ninguém. Então é possível Deus se encarnar. Já havia na mentalidade judaica, nos dias de Jesus, esta ideia. Porque essa ideia, embora desde o Gênesis ela já existe, mas essa ideia de um Deus que pode se encarnar, ela é muito comum também na mitologia grega. Não é? Na mitologia grega, os deuses estão sempre tendo essa condição de se encarnar. Mas em Cristo, essa encarnação é verdadeira, ela é real. E nós vamos tratar sobre esta encarnação, falar do porquê desta encarnação, a importância dessa encarnação, a sublimidade desta encarnação de Cristo e o que foi realmente a encarnação de Cristo. Vamos tratar então sobre esta humanidade de Cristo. Eu gosto de usar esta frase. Eu sei que muitas pessoas usam a seguinte frase: Jesus foi 100% homem
e 100% Deus. Eu, particularmente, não gosto muito dessa frase, porque ela, não que ela esteja errada, mas ela dá um paradoxo, né? Ele foi 100% homem, 100% Deus, ele foi 200%. É lógico que quando nós falamos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, nós estamos falando que Jesus foi homem perfeito e ele também foi Deus e perfeito, porque a ideia de Deus é de perfeição realmente. Mas eu gosto de usar, para falar desta encarnação, da união hipostática de Cristo, eu gosto de usar essa frase, ó. Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Então Jesus foi Deus. Não deixou de ser enquanto estava encarnado, mas ele viveu a humanidade plena. Olha, Jesus não se encarnou simplesmente para viver um projeto. Jesus não fez como nós. Eu vou fazer algo para viver um projeto. Jesus não teve uma atitude de se encarnar para viver um projeto. Ele era o projeto em si. Ele era o próprio projeto da salvação. Então ele não se encarnou simplesmente para viver um projeto. Ele mesmo era o projeto e, sendo assim, viveu a plena humanidade que o projeto exigia. Nós vamos entender isto. Por que era necessário que Jesus Cristo se encarnasse? Por que o projeto de salvação exigia esta encarnação? Nós vamos compreender isso e entender a grandiosidade. Uma coisa eu posso te afirmar: quando eu compreendi exatamente as questões sobre a encarnação de Cristo, quando eu compreendi a humanidade de Cristo de forma plena, meu Deus do céu, a cristologia teve outro significado para mim, as coisas mudaram na minha mente e isso é extremamente relevante para o nosso relacionamento com Deus. Tratando ainda sobre a humanidade de Cristo, nós precisamos compreender que tudo o que Jesus fez enquanto encarnado, eu vou grifar isso aqui também, ó. Tudo o que Jesus fez enquanto encarnado foi como homem. Entendamos uma coisa: se Jesus se encarnasse para usar atributos divinos enquanto estava encarnado, qual o objetivo da encarnação? Por que se encarnar? Por que deixar a glória do Pai? Por que esvaziar a si mesmo para viver como ser humano? Se ele não fosse viver essa encarnação de forma plena, se ele não fosse viver a plenitude desta encarnação. Eu sei que você vai ler diversas literaturas que falam que Jesus usou atributos divinos. Se ele usou atributos divinos, o que Paulo está tratando em Filipenses capítulo 2 não é verdade. Porque quando Paulo diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, Paulo está dizendo assim: ele não usou atributos divinos. Isto é verdadeiramente a plenitude da encarnação. Eu sei que quando a gente fala que tudo que Jesus fez enquanto encarnado foi como homem, quando a gente fala isso, automaticamente surgem algumas perguntas na nossa mente. E eu procurei aqui colocar pelo menos 3 observações, 3 questões, procurei pontuar 3 situações, pelo menos, que envolveram a vida de Cristo enquanto estava encarnado, para te responder algumas possíveis perguntas que você pode fazer quando eu lhe afirmo que tudo que Jesus fez enquanto encarnado foi como homem. Então, o primeiro questionamento que geralmente a gente faz é o seguinte: quando Jesus curava, realizava grandes milagres ou dava ordem à natureza, os feitos grandiosos que Jesus fez, os milagres gloriosos que ele operou, quando ele dava ordem para a natureza, mar aquieta-te, vento cala-te, Jesus estava fazendo isso? Não era usando um atributo divino? Não. Ele fazia pelo poder do Espírito. Jesus fazia pelo poder do Espírito. O Espírito Santo operava sobre ele. Não é? Veja bem que
quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, por exemplo, antes de dizer Lázaro, sai para fora, ele orou ao Pai. E ele disse assim: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu vou orar mais uma vez para que todos compreendam que o Senhor realmente está me ouvindo, que o Senhor realmente me ouve. E ele orou a Deus. Perceba que Jesus estava sempre em oração. Jesus estava sempre buscando a presença do Pai. Veja bem, se Jesus não estivesse vivendo a plenitude da humanidade, encarnado plenamente, por que orar tanto? Por que buscar tanto a presença do Pai? Mas ele fez isso justamente para demonstrar esta sua humanidade. Então tudo que Jesus fazia, quando ele curava, ele operava curas maravilhosas, ele curava pelo poder do Espírito. Quando realizava grandes milagres, multiplicação de pães e peixes, foi um milagre magnífico. A Bíblia diz que 5 pães e 2 peixinhos serviram para uma multidão de aproximadas 15 mil pessoas se alimentarem e ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso era um milagre, um grande milagre. Como que Jesus fazia esses milagres? Pelo poder do Espírito. Quando Jesus dava ordem à natureza, ele fazia isso movido também pelo poder do Espírito. E as pessoas às vezes se admiravam dizendo: quem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Era tudo pelo poder do Espírito. O segundo questionamento que nós fazemos é o seguinte: e quando Jesus sabia o pensamento das pessoas? Veja bem, Lucas capítulo 5 e versículo 22 e ainda o capítulo 9 e o versículo de número 47. Lucas capítulo 5 e o versículo 22, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, nós estamos falando aqui do momento que ele estava em Cafarnaum, e ele curou um paralítico em Cafarnaum. Ele trouxe alguns amigos trouxeram uns homens, levaram o leito do paralítico até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus disse àquele paralítico: perdoados são os teus pecados. E então as pessoas que estavam ali, alguns, os fariseus, começaram a questionar: quem é este homem? Quem ele acha que é? Para ter poder de perdoar pecados. Aí o versículo de número 22 diz assim: Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles. Como é isso? Jesus conhecia o pensamento das pessoas? Isso não é onisciência? No capítulo 9 e o versículo 47, o texto está falando sobre, Jesus está falando sobre o maior no reino dos céus. E o versículo 47, Jesus levantou-se, entre eles uma discussão de qual seria o maior. Aí o texto do versículo 47, mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração. Ou seja, Jesus conseguia entender o que eles estavam pensando. Isto aqui não era onisciência? Jesus sabia o que os outros pensavam? Não. O que está acontecendo é que ele sabia isso pela revelação do Espírito. Veja só, é possível nos nossos dias o Espírito Santo revelar a você, o nosso aluno, crente, servo de Deus, é possível o Espírito Santo revelar a você o que alguém está pensando? É claro que é. É claro. Então o Espírito agia sobre a vida de Cristo e revelava ao coração, à mente de Jesus, o que aquelas pessoas estavam pensando. Então, quando Jesus conhecia o pensamento das pessoas, ele fazia pela revelação do Espírito Santo. Outra situação. Quando Jesus disse, acabei de ler o texto, capítulo 5, de Lucas, quando Jesus disse àquele paralítico que estava ali: perdoados te são os teus pecados. Capítulo 5, versículo 23 e 24. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, versículo 22, que é o texto que nós lemos, disse: que arrazoais em vosso coração? Ao versículo 23, que é o texto que nós citamos aqui. Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua cama, toma o teu leito e vai para a sua casa. Quando Jesus disse isso, ele não está perdoando pecados?
Ele não está agindo como Deus? Não. Jesus está usando a sua autoridade sacerdotal. Queridos, nós precisamos entender que o ministério de Jesus foi tríplice. Tríplice. Jesus teve um ministério onde ele foi sacerdote. Agora ficou ruim a escrita. O ministério de Jesus foi um ministério sacerdotal. O ministério de Jesus foi um ministério real, então ele foi rei. E o ministério de Jesus também foi um ministério profético. Então Jesus foi rei, profeta e sacerdote. Como sacerdote, ele é o nosso intercessor. Como rei, ele reina sobre a nossa vida. Como profeta, ele é a voz de Deus aos nossos corações. Perceba que, como sacerdote, sendo o nosso intercessor, quando você começa a analisar a função sacerdotal desde o Antigo Testamento, lá no tabernáculo, quando o pecador sentia o seu pecado, o que ele fazia? Ele pegava um animal, levava ao sacerdote, o sacerdote sacrificava este animal e apresentava por ele diante de Deus. O que esse ministério sacerdotal é o ministério que a igreja exerce. A Bíblia diz que Deus nos fez príncipes ou reis e sacerdotes. Como príncipes ou reis, nós trabalhamos em prol do reino de Deus. E como sacerdotes, nós ministramos o perdão sobre a vida das pessoas. Por que que quando nós falhamos, cometemos pecados, nós chegamos diante da igreja e pedimos perdão? Não era só pedir perdão a Deus? E o próprio Jesus, aliás, a palavra de Deus, né? Me falha a memória o texto agora, nos diz assim, parece que foi Paulo que diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros, para que sareis? Essa necessidade de ser perdoado, essa necessidade de pedir perdão, ela vem dessa função sacerdotal que a igreja tem. Agora, Jesus disse aos discípulos assim, a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se vocês retiverem, ser-lhe-á retido. Então, o que Jesus fazia quando ele perdoava pecado das pessoas, usava a autoridade sacerdotal. Foi isso que Jesus fez. Então veja bem, o que nós acabamos de afirmar nessas três propostas aqui, proposições. Primeiro, quando Jesus curava, realizava grandes milagres, dava ordem à natureza, ele fazia isso pelo poder do Espírito. Ele estava tão somente como homem. Jesus, enquanto encarnado, agiu tão somente como homem. Segundo, quando Jesus conhecia o pensamento das pessoas, ele fazia pela revelação do Espírito, ele recebia uma revelação do Espírito para isso. E terceiro, quando ele disse, os teus pecados te são perdoados, ele estava usando a autoridade sacerdotal. Não nos esquecendo que tudo o que Jesus fez enquanto esteve encarnado, Jesus fez como homem. Para a gente fechar aqui a nossa aula, dentro dessa proposta da humanidade de Cristo, tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito. Olha, eu disse que tudo que Jesus fazia, ele fazia como homem. Agora estamos afirmando que tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito. O Espírito de Deus agia sobre Cristo. O Espírito Santo agia sobre Cristo. Quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, Jesus disse o seguinte, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo, ele já habita com vocês. O Espírito Santo já habitava com os discípulos antes de Jesus ir para o Pai, porque ele disse assim, se eu não for, o Consolador não virá. É claro que habitava. Habitava através da ação sobre a vida de Cristo. Então, na próxima aula, nós vamos iniciar falando sobre isso aqui, olha, sobre Jesus ser gerado no ventre de Maria pelo Espírito. E nós vamos aprender que tudo o que Jesus fazia era pelo
poder do Espírito. O Espírito agiu sobre ele. O Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito capacitou Jesus. O Espírito fortaleceu Jesus. O Espírito o serviu. O Espírito o guardou. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus. E nós vamos compreender na próxima aula a importância de entendermos esta ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Queridos, chegamos ao final da nossa primeira aula. Como eu disse, a nossa disciplina de Cristologia será marcada por 2 aulas. Nós chegamos aos 40 minutos de aula. Teremos 2 aulas de 40 minutos aproximadamente, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas eu tenho certeza que será um tempo de aprendizado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ao assistir esta aula, nós temos o nosso grupo, de WhatsApp. Vocês também têm o meu número de telefone. Ao assistir a aula, qualquer dúvida que tiver, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para servir aos irmãos com alegria e crendo que estamos crescendo para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e até a nossa segunda aula de Cristologia em nome de Jesus.